Bem-vindos à Soma dos Dias, um podcast de negócios. Eu sou o Hugo Neutel. Neste episódio, o balanço do PSI no primeiro semestre e as perspectivas para o resto do ano, que vai ser afetado pelas tarifas de Donald Trump. Depois, o orçamento de longo prazo da União Europeia. A proposta da Comissão atinge 2 bilhões de euros para o período 2028 até 2034. É mais 40% do que o atual. Prevê novos impostos, mas está a ser recebida com críticas. De seguida, falo com o Diogo Mendes Fernandes e a Joana Almeida. Esta é a Soma dos Dias. Começamos com o PSI. No início do ano havia perspectivas positivas para a evolução do principal índice da Bolsa Portuguesa. Entretanto, o mundo mudou e as expectativas já não são tão otimistas. Comigo está o Diogo Mendes Fernandes, que acompanha a área de mercados. Viva, Diogo! Olá. A expectativa que existia no início do ano era positiva, agora nem tanto. Já vamos ao futuro, mas primeiro, que balanço é que se pode fazer destes primeiros 6 meses do PSI? Um balanço muito positivo dos primeiros 6 meses do PSI, aqui principalmente por 2 fatores. Por um lado, uma descorrelação com os principais índices globais, portanto, o PSI não foi afetado por aquilo que afetou basicamente as tarifas, o início do mandato de Donald Trump, que afetou várias bolsas europeias e também muito nos Estados Unidos e nos mercados emergentes, se quisermos, e justamente é isso, é um refúgio às tarifas, uma descorrelação com esses índices globais, e também o facto de, nós já lá vamos olhar para isso mais especificamente, mas o facto de várias das cotadas do PSI estarem dependentes, ou grande fatia do seu negócio vir da parte doméstica e portanto não estarem tão sensíveis aos mercados internacionais, a variações cambiais, sobre essa parte, mas continua. E portanto estão focados mais em Portugal, e isso é muito positivo. Só para termos uma noção, o PSI valorizou em todos os primeiros 6 meses do ano, com uma subida de quase 17%, ou seja, é a melhor desde 2013. Tivemos apenas 4 cotadas em terreno negativo e depois as restantes a valorizarem de forma significativa. Entretanto, temos a guerra comercial, as tarifas de Donald Trump. Até que ponto é que isso altera as expectativas dos analistas? Sim, mexe aqui com várias cotadas e de forma diferente. Deixa-me só dizer que as perspectivas não são totalmente negativas para esta época. Os resultados são um bocadinho mais mornos, com alguma prudência e com alguma seletividade maior entre as cotadas. Já tínhamos visto isso na altura nas perspectivas dos resultados para 2024 e para as cotadas do PSI para 2025, mas desta vez voltamos a ver essa máxima, agora distinguido entre as cotadas domésticas e as com mais exposição internacional. Algumas das palavras usadas pelos analistas são, por exemplo, marcada por prudência, nebulosas, um consenso limitado. Ainda assim é largamente positivo, até porque tivemos muito poucas revisões das perspectivas, ou seja, isto comparando com as cotadas europeias, que as perspectivas que tinham para o resto do ano sofreram uma descida de 5%, o PSI apenas mexeu 1% nessas perspectivas, ou seja, mantém-se tudo praticamente inalterado, aqui com um foco também muito grande no guidance, até porque a incerteza é muita e, portanto, as perspectivas para a segunda metade do ano são agora bastante mais importantes. Há aqui também um fator interessante, que é o rácio entre resultados e o preço da ação está um bocadinho abaixo daquele do índice de referência europeu que nós usamos, que reúne as 600 maiores cotadas europeias, ou seja, até pode haver alguma conotação positiva do PSI, mas ainda muito incerta. E sendo assim, quais são as favoritas, digamos assim, dos analistas e aquelas que não são favoritas, as outras? Exatamente. As favoritas, o BCP volta aqui a aparecer com muita força entre as cotadas. Tem valorizado imenso. Exatamente, tem valorizado muito. Foi a cotada que mais valorizou nos primeiros 6 meses do ano, mais de 40%, mas apesar da queda dos juros, que podia estar a pressionar aqui mais o BCP, a margem financeira tem-se mantido resiliente e, portanto, há aqui ainda espaço para esse rally continuar, no fundo. Depois temos também os CTT, com exposição a 2 economias da zona euro que estão a crescer mais, Portugal e Espanha. Isso é visto como muito positivo pelos analistas. Depois há aqui um fator caricato, que é no setor da pasta de papel. Aqui falamos mais da Altri e da Navigator e não tanto da Semapa. Os analistas dividem-se entre aquilo que consideram, ou seja, como se a mesma coisa pudesse ter uma visão positiva e uma visão negativa. O copo meio cheio ou meio vazio. Sim, exatamente. Mas aqui importa muito destacar, por exemplo, a Altri tem uma elevada exposição ao dólar. O dólar teve uma queda muito grande nos primeiros 6 meses do ano e, portanto, a Altri deverá ser justamente afetada por isso. A Mota-Engil um pouco menos e a Navigator também afetada por esse aspecto. Depois falamos também da NOS e da Galp. A NOS é uma das cotadas que é considerada, se olharmos para as 15 cotadas do PSI, é uma das que costuma ser associada mais a Portugal e a nível doméstico, porque grande parte
se não 100% das receitas provém do mercado nacional. Há aqui também o fator surpresa, digamos assim, da aquisição da Claranet. Começarão agora a ser visíveis as sinergias nos resultados. Aqui na Galp voltamos sempre a este terreno, à Namíbia, mas é porque os analistas veem muito potencial da venda de uma participação na Namíbia, que a Galp está a explorar. Aqui também poderemos ter alguma recuperação e a contribuir para os resultados da Galp de forma positiva da margem de refinação, que tem sido um fator de pressão, e aqui poderá também dar algum balanço. Negativo. Temos a Corticeira Amorim, que tem vindo a ser, aliás, nós temos falado várias vezes sobre isso no Negócios, tem vindo a ser penalizada pelas tarifas comerciais e uma quebra no consumo de vinho que afeta diretamente a procura por rolhas. Aqui há um dado interessante, é que a Corticeira Amorim tem-se posicionado mais nos vinhos de luxo e isso tem-lhe valido um certo escape a um setor mais geral no vinho, mas mesmo assim não há como escapar às tarifas, não há como escapar às menores vendas para os Estados Unidos e, portanto, aí deverá ser mesmo uma das cotadas mais penalizadas, sendo que esta é quase das únicas cotadas que reúne o consenso dos analistas aqui para o lado mais negativo. Obrigado, Diogo Mendes Fernandes e o PSI. E agora, o orçamento da União Europeia. É um pacote de 2 bilhões de euros. A Comissão Europeia apresentou a proposta para o quadro financeiro plurianual. É a maior de sempre, com um aumento de 40% face ao valor atual. Os objetivos passam pela redução da dívida, criada na resposta à pandemia, mas também pela aposta na defesa e na competitividade, isto entre outras metas. Ursula von der Leyen prevê a criação de 3 impostos sobre tabaco, resíduos elétricos e grandes empresas, mas de fora ficam as grandes tecnológicas. A proposta está a ser recebida com críticas. Comigo está a Joana Almeida, que acompanha este tema. Olá, Joana. Esta proposta foi apresentada na quarta-feira. Logo no dia seguinte começaram a surgir as reações e as críticas de vários países, com destaque para as da maior economia europeia, a Alemanha. O que é que está aqui em causa? Porquê é que a Alemanha considera que esta proposta é inaceitável? Olá, Hugo. Sim, é verdade. Esta proposta, estamos a falar da proposta de orçamento que é a mais avultada de sempre, mas há aqui várias críticas, nomeadamente das maiores economias europeias. No caso da Alemanha, considera-se que esta proposta é inaceitável pelo simples facto de estar prevista uma subida de 40% naquilo que é o orçamento europeu. Isto numa altura em que vários países estão em contenção orçamental, como é o caso da Alemanha. E, portanto, aqui o Executivo alemão considera que a proposta deve ser revista e devem ser repensados estes valores. Mesmo em França, a proposta também não foi bem recebida. Estamos também a falar de um país que apresentou recentemente um plano para reduzir despesa e reduzir dívida e fala-se neste momento em cortar 2 feriados nacionais para aumentar a produtividade e, portanto, este massivo plano de contenção de poupança choca aqui com este plano mais despesista da União Europeia. Sendo que a França também tem os seus problemas específicos sobre os quais temos visto as notícias nos últimos dias. E quanto a Portugal? Em relação a Portugal, o nosso Ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, que tem a pasta dos fundos europeus, veio referir que Portugal está do lado dos países que defendem que o orçamento europeu deve ser reforçado, até porque, se pensarmos bem, estamos a falar de 2 bilhões de euros do orçamento de longo prazo, mas este é um orçamento para um período de 7 anos, portanto estamos a falar de 2028 até 2034. Isto está uma média de 285 mil milhões, mais ou menos, por ano. Se dividirmos este valor de uma forma uniforme pelos 27 países, o que não acontece na prática, como sabemos, este é apenas um exercício teórico, dá uma média de 10 mil milhões por ano a cada país, o que é um valor que é bastante abaixo daquilo que é o nosso orçamento nacional. Só para termos uma ideia, este ano rondou os 130 mil milhões, portanto 13 vezes mais do que aquilo que é previsto para este período em termos europeus. Uhum. E quais são os outros destaques da proposta da Comissão Europeia? Que outras linhas julgas que merecem um sublinhado? Além desta inclusão de novas prioridades, como a competitividade, é criado um novo fundo específico para apoiar projetos que tornem a União Europeia mais competitiva. Há também apoios na área da defesa, até porque estamos num contexto de guerra. Há uma proposta que é uma das grandes novidades deste plano, que é a junção daquilo que é a política de coesão com a PAC num plano único. E aqui estamos a falar daquelas que são as duas maiores políticas da União Europeia, portanto a política de coesão e a política agrícola comum, que em conjunto pesam mais de 60% naquilo que é a despesa europeia. Com esta proposta, o que se prevê é que a partir de 2028 estes fundos possam ser operacionalizados através de um plano único por país,
quando hoje em dia existem vários planos com critérios de acesso completamente diferenciados para os vários fundos, e portanto aquilo que se pretende é simplificar as regras de acesso e maximizar aquilo que é o impacto destes fundos. Ao todo são cerca de 800 mil milhões de euros, é um valor que é superior àquilo que está previsto no orçamento atual. No entanto, ele terá de ser repartido com aquilo que é a gestão de fronteiras e as migrações. Portanto, podemos estar aqui a falar, em certa medida, de alguns cortes, sendo que a proposta não é suficientemente detalhada para fazermos essa análise. Sendo que em qualquer proposta orçamental há que fazer a pergunta quem é que paga, ou seja, como é que tudo isto se financia? Exatamente. Em cima da mesa estão 5 fontes de receita, 2 delas vêm de propostas anteriores, já tinham sido faladas em 2021, neste caso são as licenças de emissões e as receitas vindas do mecanismo de ajustamento de carbono nas fronteiras. A estas 2 que já estavam previstas, acrescem outras 3 que são novas, nomeadamente a taxação de resíduos elétricos não reciclados, um imposto especial sobre o tabaco e um imposto sobre sobre as grandes empresas que operam e vendem na União Europeia e que têm uma faturação líquida acima dos 100 mil milhões de euros. Este imposto sobre as grandes empresas já mereceu críticas também da Alemanha, que considera inaceitável novos impostos sobre empresas, até porque isto reduz a competitividade europeia. Também este imposto sobre o tabaco não é pacífico entre os Estados-membros, até porque, como sabemos, as receitas do tabaco são uma importante receita para os Estados-membros e, portanto, grande parte deles não querem abrir mão dessa fonte de receita. E fica aí de fora as grandes tecnológicas naquilo que pode ser visto como uma cedência a Donald Trump. Exatamente. Um dos impostos que se falava muito que podia vir a ser incluído neste pacote de novos recursos próprios era o imposto sobre as multinacionais do digital, mas acabou por cair, isto quando a União Europeia está a negociar um acordo comercial com os Estados Unidos e, portanto, é aqui visto como uma cedência a Donald Trump. E agora quais são os próximos passos? Ou seja, tudo na Europa sabemos que demora o seu tempo, tem a sua complexidade, o que é que se segue? Esta proposta da Comissão Europeia é apenas o tiro de partida, porque agora inicia-se uma ronda de negociações que se vai arrastar durante vários meses. A previsão é que possa estar fechado um acordo no Parlamento Europeu com o Conselho até ao final de 2026, mas como sabemos estas negociações podem arrastar-se, isso aconteceu nas negociações do atual quadro e, portanto, vamos ter que esperar para ver o que é que acontece. E sendo previsível que no fim aquilo que se vai implementar não seja exatamente a proposta que agora foi apresentada. Obrigado, Joana Almeida. E o orçamento de longo prazo da União Europeia. Agradeço também ao Diogo Mendes Fernandes. Assim terminamos mais um episódio da Soma dos Dias. Marcamos encontros para de hoje a 8, porque em todas as semanas há histórias para contar. Obrigado por ouvir. Até lá.